Existe uma guerra que a maioria das pessoas nunca vê. Não acontece em campos de batalha com armas e soldados, mas no silêncio absoluto dos seus próprios pensamentos. Começa no momento em que você abre os olhos pela manhã, antes de dizer uma palavra, antes de tomar qualquer decisão. É a batalha pela sua mente. Cada escolha, cada emoção, cada ato de fé ou fracasso começa aqui, no território invisível dos seus pensamentos. É aqui que o inimigo sussurra mais alto e onde seu destino é silenciosamente decidido. Você não perde a vida de uma só vez. Você a perde um pensamento de cada vez, através do medo, da dúvida, da culpa e das mentiras silenciosas que parecem quase verdadeiras. Jesus compreendia isso melhor do que qualquer um. Quando ele falava sobre pecado, não apontava primeiro para o que as pessoas faziam. Ele apontava para o que elas pensavam. Quando ensinava sobre fé, não começava com montanhas. Ele começava com a mente que acredita que montanhas podem se mover. Cada parábola, cada confronto, cada palavra que ele pronunciou alcançava mais profundo do que o comportamento. Ia direto aos pensamentos que o moldam. A mente não é um parque de diversões, é um campo de batalha, e Jesus veio não apenas para salvar sua alma, mas para libertar sua mente. Ele conhecia as guerras que você lutaria em silêncio, aquelas contra seus próprios medos, seu passado, seus e sua autodúvida. Ele conhecia o barulho que pode encher o coração de um crente, mesmo em um quarto silencioso. É por isso que ele falou a verdade, porque a verdade é a única arma que pode silenciar mentiras. É por isso que ele ensinou paz, porque a paz é a vitória sobre o caos. E é por isso que ele chamou você para renovar sua mente, porque é aí que a transformação começa. A batalha da mente não é apenas sobre pensar pensamentos melhores, é sobre entregar seus pensamentos àquele que já venceu. E quando você começa a ver através dos olhos dele, a guerra interior começa a perder seu poder. A mente é o primeiro campo de batalha. Antes do pecado tocar a mão, ele sussurra para a mente. Antes da dúvida alcançar seus lábios, ela cresce silenciosamente em seus pensamentos. O inimigo não precisa acorrentar seu corpo se ele puder primeiro capturar sua mente. Porque uma vez que seu pensamento se inclina para o medo, confusão ou orgulho, tudo o mais começa a seguir. Desde o princípio, esta foi sua estratégia. No jardim do Éden, Satanás não brandiu uma espada nem cuspiu fogo. Ele fez uma pergunta. Foi Deus mesmo quem disse. Aquela pequena pergunta rachou a certeza de Eva. A serpente não atacou sua força. Atacou sua percepção. A primeira guerra não foi travada na terra, foi travada no pensamento. E é assim que o inimigo trabalha ainda hoje. Ele não precisa destruir sua fé completamente. Ele só precisa plantar dúvida, a semente que cresce em desobediência. Ele não precisa fazer você parar de acreditar em Deus. Ele só quer que você questione se Deus ainda é bom. Esse é o campo de batalha da mente, sutil, invisível e constante. Jesus revelou essa verdade quando disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo que qualquer um que olhar com luxúria já cometeu adultério em seu coração. Em uma sentença, ele nos mostrou que o pecado começa muito antes de ser visível. Começa na imaginação, o berço da ação. Jesus não estava tentando tornar a vida mais difícil. Ele estava tentando nos fazer ver mais profundo. Quando ele disse que da abundância do coração a boca fala, ele estava nos mostrando que o que está escondido eventualmente se torna o que é ouvido. A mente é o solo da alma. Se mentiras forem plantadas lá, o engano crescerá. Se a verdade for semeada lá, a liberdade florescerá. É por isso que a mente deve ser guardada como um jardim sagrado. As batalhas mais perigosas são aquelas lutadas em silêncio. Quando ninguém mais vê a tempestade rugindo entre fé e medo,
confiança e controle. O inimigo não grita, ele sugere, ele não invade, ele sussurra na linguagem dos seus próprios pensamentos. Você não é suficiente. Deus se esqueceu de você. Você foi longe demais. Estes não são pensamentos aleatórios, são ataques espirituais disfarçados de raciocínio. Mas Jesus nos mostrou um caminho diferente. Ele não deixou seus pensamentos vagarem sem controle. Ele os alinhou com a palavra. Cada vez que o inimigo atacou, Jesus respondeu com verdade. O primeiro campo de batalha da sua vida sempre será sua própria mente. Mas a vitória pertence àqueles que ousam pensar com fé, não com medo. Mentiras não são apenas palavras, são sementes. Elas criam raízes profundas dentro do seu pensamento até mudarem como você vê tudo. Uma mentira sobre seu valor se torna vergonha. Uma mentira sobre seu futuro se torna medo. Uma mentira sobre o amor de Deus se torna distância. Lentamente, sua mente se torna uma prisão construída de pensamentos que nunca foram seus para começar. Jesus expôs essa tática quando disse que o diabo foi um assassino desde o princípio. Não há verdade nele. Mentiras matam. Elas nem sempre matam o corpo, mas matam paz, propósito e alegria. Elas fazem você duvidar do que Deus já declarou. Elas fazem você se contentar com menos quando o céu prometeu mais. É por isso que a Bíblia diz que demolimos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Note a palavra demolir. A verdade não negocia com mentiras. Elas destrói. Você não vence a escuridão pensando, você a substitui com luz, você não raciocina com o diabo. Você resiste a ele com as Escrituras. As mentiras mais difíceis de identificar são aquelas que soam verdadeiras. Você nunca mudará. Todo mundo vai embora. Você tem que merecer amor. Estas parecem lógicas, mas contradizem o coração de Jesus. Ele nunca lhe disse para ser perfeito. Ele lhe disse para ser livre. Ele nunca disse que você era indigno. Ele disse que você foi escolhido. A condenação do Espírito Santo leva à transformação. A condenação do inimigo leva à vergonha. Uma te aproxima de Deus, a outra te afasta. Aprenda a distinguir. Se um pensamento faz você se esconder, não é de Deus. Se faz você correr em direção à sua misericórdia, é dele. A verdade de Cristo não apenas informa você, ela te reforma. Quando você começa a declarar o que Deus diz, em vez do que o medo diz, sua realidade muda. Você começa a andar mais leve. Você começa a ouvir paz onde antes ouvia pânico. As correntes não apenas caem de suas circunstâncias, elas caem dos seus pensamentos. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A liberdade não começa nas mãos, começa na mente. No momento em que você para de concordar com mentiras, o céu começa a reescrever sua história. Antes de Jesus curar os doentes ou acalmar uma tempestade, ele enfrentou a maior guerra mental que qualquer humano poderia suportar: a tentação no deserto. Por 40 dias, ele ficou sozinho, faminto, exausto e vulnerável. No entanto, o conflito real não foi entre ele e o deserto. Foi entre verdade e engano dentro da mente. Satanás não confrontou Jesus com força física. Ele usou a arma mais antiga da existência: palavras. Se você é o Filho de Deus. Essas 6 palavras carregavam o peso de cada ataque que jamais viria contra a sua identidade. A mesma voz que questionou o valor de Eva no Éden, agora questionava o Filho de Deus no deserto. Cada tentação era um desafio mental, não apenas um teste de fome ou ambição. Transforme estas pedras em pão. Jogue-se daqui e prove quem você é. Curve-se diante de mim e eu te darei o mundo. Estas não eram sugestões de ação, eram convites para pensar diferentemente sobre quem ele era e o que precisava provar. Mas Jesus se recusou a pensar como uma vítima, um mendigo ou um artista.
Ele revidou com a única arma que não pode ser quebrada, a palavra de Deus. Está escrito, ele disse repetidamente, cortando mentiras com verdade divina. Note, ele não argumentou ou debateu, ele não gritou, ele simplesmente declarou o que Deus já havia falado. Ao fazer isso, Jesus nos mostrou como lutar cada batalha mental. Você não pode vencer a escuridão pela razão, mas pode vencê-la pela verdade. A palavra de Deus não é apenas tinta no papel, é a espada do Espírito projetada para cortar o engano e silenciar a voz do diabo. Quando você é tentado a acreditar que foi esquecido, fale a palavra. Ele nunca te deixará nem te abandonará. Quando você é tentado a desistir, declare: posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Quando o medo diz que acabou, lembre-se, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O deserto não foi uma maldição, foi uma sala de aula. Jesus não estava lá para provar algo para Satanás. Ele estava lá para demonstrar algo para nós. Ele mostrou que a vitória não vem de evitar provações, mas de dominar seus pensamentos dentro delas. Quando você está em seu próprio deserto, a estação em que a vida parece seca e o céu parece silencioso, lembre-se de que o silêncio não é ausência, é treinamento. O Espírito levou Jesus àquele lugar não para destruí-lo, mas para prepará-lo. Antes de falar paz à tempestade, ele aprendeu paz em sua mente. Essa é a batalha que a maioria das pessoas nunca vê. Não se trata da situação em que você está. Trata-se da voz que você escolhe acreditar enquanto está nela. E quando você, como Jesus, começa a dizer, está escrito sobre seus próprios pensamentos, o inimigo eventualmente partirá. Não porque teme você, mas porque teme a verdade que vive dentro de você. Você não pode viver uma nova vida com uma mente velha. É por isso que Paulo escreveu: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. A transformação não acontece quando as circunstâncias mudam. Acontece quando a perspectiva muda. A renovação da mente não é um evento único. É um processo diário. Você não está apenas lutando contra o que os outros dizem sobre você. Você está desaprendendo o que uma vez acreditou sobre si mesmo. Você está derrubando pensamentos que foram construídos a partir de medo, trauma e decepção, e substituindo-os com a verdade de Deus sobre quem você é. É fácil orar por mudança enquanto ainda pensa como o velho você. Você não pode andar em paz se sua mente está viciada em preocupação. Você não pode andar em propósito se sua mente está presa na culpa. Renovação significa entregar os pensamentos que não pertencem mais à pessoa que você está se tornando. Jesus entendeu isso profundamente em seu ensino. Ele frequentemente dizia: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Ele estava desafiando os velhos sistemas mentais de religião, vingança, orgulho e medo. Ele não estava apenas mudando leis, ele estava renovando mentes. Ele estava ensinando as pessoas a pensar como cidadãos do céu enquanto viviam na terra. A renovação começa com consciência. Quando um pensamento entra em sua mente, você deve perguntar: isso concorda com a palavra de Deus? Se não concorda, não pertence. Esta é limpeza espiritual. Limpar a desordem que nubla sua paz. É trabalho duro, mas a liberdade sempre custa esforço. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para essa transformação. Não é apenas falar com Deus, é deixá-lo remodelar seu pensamento. Quando você ora, está religando seu cérebro para ver as coisas como ele vê. Você começa a perceber tempestades como oportunidades, silêncio como preparação e espera como confiança. A meditação nas Escrituras é outra chave. A Bíblia não deve ser lida como um livro didático, deve ser absorvida como remédio. Você não apenas a estuda, você deixa ela te curar. Cada verso de verdade lentamente reescreve as mentiras que você acreditou por anos.
Com o tempo, sua reação padrão muda de medo para fé. A renovação não significa fingir que a dor não é real. Significa deixar Deus dar a você novo significado através dela. O que uma vez te quebrou se torna o que te constrói. O que uma vez te fez duvidar, agora te faz orar. O que uma vez te definiu, agora te refina. Jesus prometeu que quando você conhece a verdade, ela te liberta. Mas a liberdade requer uma mente renovada para mantê-la. Sem renovação, você retornará às velhas correntes. Com ela, você começará a pensar, agir e amar como aquele que te criou. A transformação não acontece quando sua vida fica mais fácil. Acontece quando seu pensamento fica mais claro. E uma vez que sua mente começa a refletir a verdade de Cristo, até os lugares mais escuros começam a aparecer luz. Poucas batalhas são tão implacáveis quanto a contra a ansiedade. Ela se infiltra silenciosamente, sussurrando na linguagem dos e se. E se as coisas não derem certo? E se eu falhar de novo? E se Deus não aparecer desta vez? Esses pensamentos se multiplicam mais rápido do que qualquer tempestade que você enfrentou por fora, porque a verdadeira tempestade não está lá fora, está dentro da sua mente. Jesus entendeu essa guerra intimamente. Em Mateus 6, ele falou diretamente àqueles que viviam sob o peso pesado da preocupação. Não se preocupem com sua vida, ele disse. Ele não disse isso para descartar nossas lutas. Ele disse isso para redirecionar nosso foco. Ele sabia que a ansiedade não começa nas circunstâncias, começa na atenção. O que você foca alimentará sua fé ou alimentará seu medo. Quando Jesus disse a seus seguidores para olharem para os pássaros do ar e os lírios do campo, ele não estava dando a eles imagens poéticas. Ele estava dando a eles uma estratégia mental. Ele estava ensinando como mudar sua perspectiva de escassez para suficiência, de medo para confiança. Os pássaros não acumulam e os lírios não estressam. Eles existem plenamente no cuidado do Criador. E se Ele cuida deles, quanto mais cuida de você. Os e-se da ansiedade são armas de distração. Eles puxam sua mente para amanhã enquanto roubam paz de hoje. Eles te convencem de que controle é igual à segurança, embora o controle nunca tenha sido seu para começar. É por isso que Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Ele não estava te chamando para a ignorância, ele estava te chamando para a confiança. A ansiedade prospera na imaginação, mas a fé também. A mesma imaginação que prevê desastre também pode prever a bondade de Deus. A mesma mente que pinta cenários de pior caso pode pintar promessas em vez disso. Quando você ora, não está ignorando a realidade. Você está escolhendo qual realidade governará seus pensamentos. Paulo ecoou isso quando escreveu: não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Note a palavra guardar. A paz não é passiva. É um soldado parado no portão da sua mente, recusando deixar o medo entrar. Da próxima vez que seus pensamentos começarem a espiralar, pause. Pegue aquela sentença ansiosa e a reescreva através da fé. E se eu falhar, se torna e se Deus me ensinar algo poderoso através disso. E se eu estiver sozinho, se torna e se Deus estiver preparando alguém que ainda não posso ver. E se eu perder, tudo se torna. E se eu descobrir que Jesus era tudo o que eu sempre precisei. A preocupação pode visitar, mas não precisa se mudar para dentro. Quando Jesus reina em seus pensamentos, a paz se torna seu novo normal. Você começa a perceber que a ansiedade não prevê seu futuro. Ela apenas reflete sua confiança. E quando a confiança cresce, a ansiedade perde sua voz. Sua mente é terra sagrada. É o lugar de encontro entre céu e terra, entre o sussurro do espírito e o barulho do inimigo. E o que você permite entrar nela determina o que crescerá lá.
É por isso que Provérbios diz: acima de tudo, guarde seu coração, pois tudo que você faz flui dele. O coração nas Escrituras muitas vezes se refere à mente, o núcleo da sua vida interior. Pensamentos, imagens e vozes cotidianas batem nos portões da sua mente através de telas, conversas, memórias e até sua própria imaginação. Alguns trazem paz, outros trazem veneno. O perigo é que, com o tempo, você começa a se tornar o que você continuamente permite entrar. Lixo entra, caos sai. Verdade entra, transformação sai. Guardar sua mente não significa viver isolado, significa viver com intenção. Significa perguntar: isso me aproxima de Jesus ou me afasta, antes de assistir, ouvir ou falar. É aprender a matar de fome o que te enfraquece e nutrir o que te fortalece. Música, mídia, conversas, todos plantam algo. Alguns plantam ansiedade, outros plantam coragem. Alguns semeiam ciúmes, outros semeiam alegria. Você não precisa consumir tudo que é oferecido a você. Você tem o direito de proteger sua paz. Até suas palavras são portões. As coisas que você diz reforçam o que você acredita. Jesus disse: por suas palavras você será justificado, e por suas palavras você será condenado. Quando você fala negatividade, você treina sua mente para esperar derrota. Quando você fala vida, você treina sua mente para esperar vitória. A mente acredita na boca. Guardar sua mente é um ato de adoração. É dizer: Senhor, não deixarei este mundo definir o que penso, sinto ou acredito. É escolher deixar as Escrituras, não a cultura, ser seu filtro. Quando o mundo grita caos, você escolhe calma. Quando outros perseguem status, você escolhe entrega. Quando tudo ao seu redor parece escuro, você escolhe deixar a luz entrar. Quanto mais você guarda os portões da sua mente, mais sensível você se torna à presença de Deus. Sua voz fica mais alta. Sua paz dura mais tempo. E lentamente você começa a notar. Suas reações mudam. Suas palavras se suavizam. Seus medos se acalmam. O que você alimenta sua mente hoje se tornará o fruto da sua vida amanhã. Então, guarde-a bem, porque tudo que é santo começa em um pensamento guardado. Para vencer a batalha da mente, você deve aprender a pensar como aquele que já a conquistou. A Bíblia diz que esta mente esteja em você que também estava em Cristo Jesus. Este não é apenas um verso poético, é um convite divino. Deus não quer que você viva em tensão constante entre fé e medo. Ele quer que você ande com a mesma clareza, calma e confiança que Jesus carregou através de cada tempestade. A mente de Cristo não é ansiosa, não é impulsiva, não é temerosa, é firme, entregue e focada na vontade do Pai. Jesus não vivia reativamente, ele vivia responsivamente. Quando o caos o cercava, ele permanecia quieto por dentro. Quando as pessoas o entendiam mal, ele não lutava para estar certo. Ele descansava em quem era. Sua paz não era a ausência de barulho, era o domínio dele. É por isso que ele podia dormir em uma tempestade. Enquanto seus discípulos entravam em pânico, Jesus descansava. Porque a paz não é encontrada em circunstâncias perfeitas. É encontrada em confiança perfeita. A mente de Cristo não nega a tempestade, simplesmente se recusa a ser governada por ela. Ele sabia que as ondas não tinham autoridade sobre a palavra que as criou. Ter a mente de Cristo significa viver da perspectiva do céu, não do pânico da terra. Significa ver através da lente da eternidade, onde cada luta tem propósito, cada atraso tem design e cada dor contém redenção. Significa escolher humildade sobre orgulho, perdão sobre ressentimento, entrega sobre controle. Quando Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou", ele não estava dando um sentimento, ele estava dando sua mentalidade. Sua paz era inabalável porque seus pensamentos estavam ancorados no Pai. Ele não deixou opiniões o definirem ou circunstâncias o distraírem. Ele permaneceu em alinhamento com a verdade divina.
E esse alinhamento produziu calma sobrenatural. Vivemos em um mundo que constantemente compete por espaço mental. Notícias, notificações, barulho, todos querem sua atenção. Mas a única coisa que o inimigo mais teme é um crente cuja mente é governada pela paz. Porque paz é poder. Ela desarma os ataques da preocupação. Ela silencia a tentação e confunde a escuridão. A mente de Cristo não é algo que você alcança. É algo que você recebe. Nasce no lugar da entrega. Quanto mais você cede seu próprio raciocínio, mais seus pensamentos começam a te preencher. Você começa a pensar em amor em vez de amargura, em fé em vez de medo, em gratidão em vez de resmungar. Quando o Espírito Santo renova seus pensamentos, sua perspectiva muda de sobrevivência para propósito. Você começa a responder à vida como Jesus fez, não com pânico, mas com propósito. Você para de perguntar por que eu e começa a perguntar o que Deus está moldando em mim através disso. É quando a paz se torna sua companheira constante. Andar com a mente de Cristo é viver em estabilidade sobrenatural. Não significa que você nunca enfrentará tempestades. Significa que as tempestades não te enfrentarão da mesma maneira. O barulho lá fora não ditará a quietude dentro. E quando seus pensamentos se alinham com os dele, você começa a refletir sua glória, sem nem tentar. Porque a paz não precisa se anunciar. Ela irradia. A maior guerra que você jamais lutará não será com outra pessoa. Será dentro de você mesmo. Não é a batalha entre bem e mal lá fora. É a luta entre verdade e engano, dentro dos seus próprios pensamentos. Cada dia, céu e inferno competem por sua atenção. Cada pensamento se torna um voto por liberdade ou escravidão, paz ou pânico, fé ou medo. Mas a boa notícia é esta: a guerra já foi vencida. Quando Jesus usou a coroa de espinhos, ele não estava apenas sofrendo fisicamente. Ele estava simbolicamente reclamando o território da sua mente. Os espinhos que perfuraram sua cabeça quebraram a maldição que atormenta a sua. Seu sangue não apenas lavou o pecado da sua alma, lavou a confusão dos seus pensamentos. Agora, cada crente carrega o poder de pensar diferentemente, de se erguer acima das mentiras, de silenciar o medo, de ancorar cada pensamento na verdade. É por isso que Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Não é uma promessa futura. É uma realidade presente para aqueles que pertencem a Ele. Seus pensamentos ainda lutarão, mas não precisam mais vencer. No momento em que você os entrega a Jesus, Ele começa a reescrevê-los com paz. Você começa a se ver não como quebrado, mas como sendo reconstruído. Você começa a perceber que a guerra interior nunca foi destinada a te destruir. Foi destinada a te treinar para depender dele. Então, quando o medo sussurrar, responda com fé. Quando a dúvida surgir, responda com escritura. Quando a ansiedade retornar, fale paz em voz alta. Você não precisa vencer a batalha. Você só precisa permanecer na vitória que já é sua. Porque a cruz não apenas libertou sua alma, ela libertou sua mente também. E uma vez que sua mente está livre, nenhuma corrente na terra ou no inferno pode te segurar novamente.